Tá certo, Reinaldo. A gente segue então agora indo para economia. É, a gente traz aqui uma fala do economista Paul Krugman, um artigo publicado no site Substack. O economista Paul Krugman, que ganhou o Nobel de Economia em 2008 e é professor da Universidade da cidade de Nova York, afirmou que o tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros não vai funcionar ainda e ainda fortalecerá Lula. O economista escreveu o seguinte, abrindo aspas, usar as tarifas para punir o Brasil por suas conquistas monetárias não terá sucesso. Economicamente, o alcance das tarifas será limitado, disse o economista. Krugman voltou a fazer elogios ao Pix, classificado por ele em outro artigo como o dinheiro do futuro. Para o vencedor do Nobel de Economia de 2018, o governo Trump tenta punir o Brasil pelo sucesso do sistema de pagamentos. Ele escreveu, abrindo aspas novamente, porque é injusto um país oferecer a seus cidadãos uma maneira melhor de fazer compras e pagar contas. Este governo se opõe ao progresso sempre que o progresso contraria os interesses e a ideologia dos oligarcas que investiram dinheiro na campanha de Trump e no seu bolso, fechando aspas. No artigo, Krugman também mencionou o caso da trama golpista, que resultou na condenação de Jair Bolsonaro e de aliados do ex-presidente. Krugman disse, de certa forma, a administração Trump ainda tenta punir o Brasil por ser uma verdadeira democracia. Ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil processou seu ex-presidente, Jair Bolsonaro, por tentar fomentar uma revolta após perder a última eleição, disse o economista. Também no texto, Krugman mencionou a alegação da economista brasileira Mônica de Bolle de que o tarifaço fortalece o governo Lula. O professor da Universidade da cidade de Nova York disse ainda que Trump declarou guerra ao futuro e que o presidente dos Estados Unidos nunca admite quando suas guerras fracassam. Reinaldo, o que você acha dessa fala do economista? Perfeito, perfeito. Fala de um gênio da economia. E acho que setores importantes, lá vou eu, né? Lá vou eu comprar algumas brigas, mas acho que setores importantes da imprensa brasileira deveriam ler um pouquinho Paul Krugman ou então contestá-lo, né? Em vez de escrever alguns artigos com algum rancor, falando algumas coisas estranhas. Por que eu estou falando isso? Eu escrevi um artigo aqui no Metrópolis, né, que eu falo do nem-nemismo da imprensa brasileira. O nem-nemismo é gente que diz assim, nem Lula está certo quando diz que a questão agora é da soberania, nem Flávio, quando vai lá fora e faz aquela intervenção que ele fez, que no fundo não contestou a tarifa. Não, nem uma ova. O Lula está certo. O Lula está certo, está defendendo o Pix Brasil. O que é de errado na coisa? O Brasil é ruim em quê na negociação com os Estados Unidos? Em quê? O Brasil fez a defesa do PIX. O Brasil não aceitou. Os Estados Unidos queriam que o Brasil abrisse setores da sua economia ao monopólio americano. As propostas do Trump vieram a público. Eles queriam ter o direito ao monopólio da exploração das terras raras no Brasil. Eles querem controlar o PIX. Que as empresas de cartão de crédito controlem o PIX. Isso é explícito, isso daqui não é uma interpretação minha. Flávio Bolsonaro mandou um documento de 84 páginas em inglês para lá, prometendo na prática tudo isso. No caso do Pix, como ficaria difícil? Passa o Pix para eles e aí começa a cobrar uma taxa? Bom, não daria, né? Isso no Brasil, porque o Pix, obviamente, pegou. Então vamos tirar todas as taxas dos cartões de crédito. Os cartões de crédito americanos já monopolizam o mercado no Brasil, né? Então, assim, de um lado você tem a sujeição absoluta, isso dito com todas as letras, pelo Flávio, quando foi aos Estados Unidos na reunião da tal CEPAC, da extrema-direita americana, né? Prometeu as terras raras,
E ainda disse, assim a gente se alinha contra a China que é o principal parceiro comercial do Brasil. Mas o que há? Como é que se vai falar em empate nesse negócio? Cada um tem seu lado? Tem teu lado que está de 4 para os Estados Unidos e teu lado em que se tenta manter um país sobre duas pernas. É isso que o Paul Krugman, que não é nenhum esquerdista, o Paul Krugman não é um comunista, o Paul Krugman não é um esquerdista, não. Paul Krugman é só um dos maiores economistas do mundo. Ele está dizendo, olha, o Brasil criou um sistema de pagamento. Ele já tinha escrito um outro texto dizendo que o Brasil, de algum modo, reinventou o dinheiro, atualizou a ideia do dinheiro, né? E, portanto, o que o Trump está fazendo é tentar punir o Brasil, primeiro por sua autonomia, né? Porque se coloca como um país que não se sujeita, e também não é aquela coisa assim, contra o imperialismo. Não, o Brasil está cuidando dos seus interesses, né? Em segundo lugar, lembra uma coisa importantíssima, né? Que por aqui, também isso está sendo desconsiderado, eu acho, em boa parte, em setores importantes da sociedade. O Brasil é o país que venceu o golpe e puniu os golpistas. Né? A diferença dos Estados Unidos. Né? E isso está sendo reconhecido. E sim, quem conduziu essa luta aqui, de maneira técnica, sim, e de acordo com as regras do jogo e a Constituição, foi o Supremo Tribunal Federal, que hoje, em certos setores, apanha mais do que os golpistas. Deve haver alguma coisa de errado nessa perspectiva, acho eu. Mas cada um faz o que quiser, pensa o que quiser. Né? Então, veja, o Paul Krugman toca num aspecto que, aliás, é caro aos Estados Unidos. Nós temos um clássico da literatura política recente, que é Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, e aí eles falam das democracias mundo afora, né? A crise das democracias com a ascensão da extrema-direita, pensando seus motivos, e escreveram um outro, né? Que é Como Salvar a Democracia, que é esse que eu tenho aqui, ó. Já mostrei aqui algumas vezes. E nesse Como Salvar a Democracia, Léo, tem um prefácio que o Levitsky e o Ziblatt escreveram para a edição brasileira. E nesse prefácio da edição brasileira, eles demonstram já, né, isso que está aí no artigo do Krugman, que o Brasil deu aos golpistas daqui o tratamento que os Estados Unidos não conseguiram dar aos golpistas de lá. Né? A verdade é que Trump no Brasil não voltaria ao poder. Trump no Brasil estaria onde está Bolsonaro, na cadeia, ainda que em prisão domiciliar, que é o nosso assunto daqui a pouco. Né? Porque ele, obviamente, tentou dar um golpe de Estado. Né? Ele convidou o então número 1 das Forças Armadas, o Mark Milley, nos Estados Unidos, né, a dar um golpe de Estado. Né? E, evidentemente, o Mark Milley se recusou. Né? E disse, nós, as Forças Armadas americanas, não devemos satisfação nem ao governo, nós devemos satisfação à Constituição. Né? E a Constituição não autoriza isso que Vossa Excelência quer. Né? Então, é isso que o Paul Krugman está lembrando. O Brasil tem a sua autonomia econômica que está exercendo, e o Brasil deu a resposta adequada aos golpistas dos Estados Unidos.